Opa! Seguinte, Five Nights at Freddy's, o game que provavelmente você já jogou. Ou não, porque você tinha medo do jumpscares. Seguindo, o primeiro game foi lançado em julho de 2014 pelo seu criador, Scott Cawthon, que criou, desenvolveu, programou, modelou e fez o jogo por completo, sem nenhum apoio. A história do primeiro jogo era muito simples e fácil de entender, mas nos próximos jogos iam ficar mais complexas. O jogo era muito simples, onde você era um guarda noturno e tentava sobreviver até às 6 da manhã, onde os animatronics paravam de se mexer. O jogo tinha de tudo para dar errado, pois os últimos jogos lançados por Scott foi um fracasso total, e parecia que FNAF seria o mesmo, mas como vocês sabem, isso nunca aconteceu. Após todo o sucesso do primeiro game, o Scott finalmente conseguiu o reconhecimento que queria, e em 4 meses depois, a continuação seria lançada e iria se tornar em um dos melhores games de FNAF. Esse jogo era incrível, e pela primeira vez, o Scott introduziu os famosos minigames, onde você pode saber um pouco a mais sobre a história. Esse foi o game que me fez conhecer FNAF, pois ele era o único que estava de graça na Play Store. Então, não tinha o que fazer, mas foi aí que eu comecei a gostar muito de FNAF. Seguindo, após o sucesso maior ainda do primeiro game, Scott não parou por aí. E em 3 meses, ele já tinha terminado o terceiro game, e mais uma vez, Five Nights at Freddy's tinha se tornado absoluto na internet, principalmente no YouTube, onde tinha mais visibilidade, e a partir do 4º game que FNAF iria se tornar o que se tornou. E 3 meses depois, novamente, o Scott Cawthon lançou o último game da franquia. Mas você sabe que isso não acabou aí. E sendo considerado o mais aterrorizante da franquia, FNAF 4 é considerado o melhor por muitos, com um estilo de jogo diferente dos outros games anteriores. E claro, a história, que estava começando a ficar mais interessante por conta de várias teorias. E já em 2016, o Scott lançava mais uma continuação, e sendo o mais diferente da franquia, FNAF Sister Location era lançado. A gameplay era totalmente diferente dos outros games. O FNAF 4 já era fora da curva, mas o próximo foi totalmente contramão do que era padrão. Scott estava cansado de ficar lançando o jogo todo ano. Então, para encerrar a história de uma vez, ele lança o último game, que é considerado pela maioria o verdadeiro final de toda essa história. Pizzeria Simulator ou FNAF 6 é considerado por muitos o último game, e por mim também. Nesse FNAF, tem aquele final definitivo, onde tem aquela cena emocionante, onde finalmente o antagonista era derrotado. Esse sim merecia ser o final definitivo da história. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do, and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection, and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day,
The day you were shut out and left to die. No one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Após o lançamento do último game, Scott para de lançar jogos até em julho de 2018, quando anuncia um novo game, que é a Ultimate Custom Night. Mas parecia que era só um jogo normal, que não tinha nada a ver com a história. Mas após muitas revisões e detalhes encontrados, descobriram que a UCN era uma continuação da história. E foi aí que Five Nights at Freddy's começou a decair. Após anos de trabalho como programador, Scott Cawthon anuncia sua aposentadoria e passa os direitos de FNAF para outra empresa. E para falar a verdade, o Scott não era para ter feito isso, pois a história já tinha acabado no sexto game. Mas depois que descobriram que a UCN era parte da história, FNAF começou a decair, por causa da sua história que já tinha acabado. Mas eles quiseram arrastar até os dias de hoje, onde a história ainda não foi concluída. Se tivesse acabado oficialmente no sexto game, seria perfeito, principalmente com aquele final emocionante. Mas fazer o que, né? A decisão foi do Scott e devemos respeitar. Enfim, passou-se um tempo, até em 2021, quando lançam o FNAF 9, ou FNAF Secret Breach. Nesse game, tem uma temática totalmente diferente, onde você pode explorar a pizzaria. Eles até tentaram inovar, mas não deu muito certo. A metade do público aprovou essa nova temática, e a outra tinha preferência da temática antiga. Mas temos que aceitar que esse game não precisava continuar a história principal. A história já tinha acabado. Eles podiam até fazer uma história diferente. Poderia até ficar legal. E finalmente, chegamos aos dias atuais, onde já lançaram um filme sobre FNAF e agora anunciaram a continuação, que será lançada perto do final do ano. E que também anunciaram mais um game, que é o Secret of the Mimic. E espero que eles acertem dessa vez e que não continue arrastando a história, porque isso já era para ter terminado há muito tempo. Bom, hoje em dia, FNAF mudou muito e provavelmente não voltará a ser o mesmo. FNAF me marcou muito e provavelmente marcou o seu também. E o que nos resta é de lembrar de tudo que acompanhamos durante esses tempos, que provavelmente não irá voltar. E bom, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por você me acompanhar a minha jornada até aqui. E queria agradecer pela meta de 100 inscritos, que nós finalmente conquistamos. Obrigado de verdade. E enfim, tamo junto.